Saudações! A videoaula de hoje é sobre o Decreto 16.302 de 2015. O decreto regulamenta a Lei 12.929 de 2013. Eu sou Daniel Santana. Os objetivos da videoaula de hoje serão conhecer o Decreto 16.302 e suas principais disposições, perceber a abrangência, o poder legal e as responsabilidades atribuídas ao Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. No caso, o decreto analisado é o decreto que regulamenta a Lei de Segurança contra Incêndio da Bahia. E compreender quais medidas de segurança são necessárias em cada edificação. Então, esses são os objetivos: conhecer, perceber o funcionamento da legislação de segurança contra incêndio na Bahia e perceber principalmente como o decreto está estruturado, quais são as principais disposições do decreto. Além disso, a aula objetiva também mostrar a abrangência, a grande abrangência do decreto, o grande poder atribuído ao Corpo de Bombeiros Militar da Bahia e as responsabilidades inerentes aos poderes que ele possui. Além disso, é objetivo da aula compreender, entender como determinar as medidas de segurança contra incêndio de uma edificação. Qual edificação precisa de qual medida de segurança? Então, a aula objetiva também fazer com que o espectador compreenda quais medidas de segurança contra incêndio e pânico são necessárias em cada edificação. Da análise da legislação de segurança contra incêndio, nós podemos extrair um princípio que se aplica a todo o sistema de segurança contra incêndio no Brasil. O princípio é o princípio da maior proteção, o princípio da maior segurança. Ou seja, quando na dúvida de interpretação ou de aplicação de duas disposições igualmente aplicáveis, adotar-se-á a disposição sempre de maior proteção. Aqui eu trago um trecho da Lei de Processo Administrativo Federal que ratifica que a interpretação da norma administrativa deve ser aquela que melhor garanta o atendimento do fim público. A Lei de Processo Administrativo na Bahia também possui disposição semelhante. Então vejam, daí deriva que a interpretação para garantir o melhor fim público, quando nós estamos tratando de segurança contra incêndio, o melhor atendimento do fim público é quando ocorre uma maior segurança, é quando ocorre uma maior proteção. Ocorreu a proteção, o atendimento ao fim público foi atingido. Quanto maior essa proteção, o fim público está sendo mais perseguido. Sendo assim, em segurança contra incêndio, sempre, quando estamos comparando uma disposição com outra, quando estamos interpretando uma disposição, quando estamos analisando o sistema geral de segurança contra incêndio, sempre temos que entender, sempre temos que ter em mente o princípio da maior proteção, o princípio da maior segurança. Resumindo, nos casos de dúvida, claro que dentro dos parâmetros legais e normativos, nós aplicamos a disposição que oferece maior segurança, pois assim o fim público será mais corretamente atingido. O decreto inicialmente nos traz alguns objetivos. Então, de forma similar à lei, os objetivos do decreto são proteger a vida,
como já falado na videoaula anterior, a proteção à vida é a principal atividade dos corpos de bombeiros militares. A proteção à vida é o que move o Corpo de Bombeiro Militar. Além disso, o decreto objetiva prevenir e combater a propagação de incêndios, proporcionar meios para controlar e extinguir incêndios. Talvez esse não é um objetivo, mas é o meio pelo qual os objetivos serão alcançados. E, além disso, o decreto também objetiva fortalecer a atuação do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Vejamos. Qual a abrangência do decreto 16.302, que é o decreto que regulamenta a Lei 12.929 de 2013, a Lei de Segurança contra Incêndio e Pânico no estado da Bahia? Qual a abrangência onde o decreto se aplica? O decreto aplica-se às edificações públicas e privadas. Aplica-se também às estruturas, bem como às áreas de risco e de aglomeração de público. Além disso, o decreto aplica-se aos eventos programados. Ok, eu sei o que é edificação pública e eu sei o que é uma edificação privada. Agora, o que é uma estrutura? O que é uma área de risco? O que é um evento programado? Vejam que são conceitos abertos, são conceitos genéricos. Entretanto, o próprio decreto, bem como a IT 03, que trata sobre terminologia, eles nos traz algumas explicações. Então, eu trouxe aqui na apresentação estes conceitos. Estrutura são instalações permanentes ou provisórias utilizadas em apoio para os mais diversos fins e ocupações. Então, não importa se a instalação é permanente, não importa se a instalação é provisória, não importa qual a utilização dela, mas se ela for utilizada em apoio, se for uma instalação utilizada em apoio para alguma coisa, é uma estrutura. E sendo uma estrutura, submete-se à lei e ao decreto, submete-se à legislação de segurança contra incêndio do Estado. E o que são áreas de risco? Área de risco, conforme definição do decreto 16.302 de 2015, é o ambiente da edificação que contenha produtos inflamáveis, combustíveis, explosivos ou produtos perigosos, instalações elétricas radioativas ou de gás, concentração de pessoas. Então veja que uma área onde tem a concentração de pessoas para a legislação de segurança contra incêndio do estado da Bahia é uma área de risco. Edifícios, garagens, área de risco, vasos sob pressão, local, helipontos, aeroportos, portos, terminais e centros de distribuição, presídios, unidades de saúde e educacionais são áreas de risco, e outros estabelecimentos cuja atividade ou natureza envolva perigo iminente de propagação de fogo ou explosão, ou que possa causar danos à vida ou à propriedade. Sendo assim, o decreto estabeleceu que a legislação aplica-se às áreas de risco e estabeleceu quais são as áreas de risco expressamente em alguns casos e em outros casos de forma mais genérica, pois a legislação é impossível prever todos os casos nos quais haja um risco. Para a legislação é impossível prever todas as possíveis áreas de risco. Sendo assim, a linha H diz que os outros estabelecimentos cuja atividade ou natureza envolva perigo iminente de propagação de fogo ou explosão, ou que possa causar danos à vida ou propriedade, também se enquadram como
área de risco e, portanto, submetem-se às exigências das medidas de segurança previstas no decreto, conforme veremos posteriormente ainda nesta videoaula. Lembrando que estamos falando da abrangência da legislação de segurança contra incêndio e pânico do Estado da Bahia, mais especificamente falando sobre o decreto que estabelece essa abrangência. E o decreto diz que a lei e o decreto, a legislação em si, aplica-se às edificações públicas e privadas, estruturas, áreas de risco, áreas de aglomeração de público, bem como todos os eventos programados. E o que são eventos programados? O próprio decreto nos traz essa definição. Então, o evento programado é qualquer acontecimento que gere concentração de público. Então, vai gerar concentração de público, é um evento programado. Vou fazer uma festa de aniversário, é um evento programado. Vou casar, vou fazer uma festa de casamento, é um evento programado. Sendo assim, qualquer acontecimento, e quando o decreto diz qualquer, ele quer dizer qualquer mesmo. Então, qualquer acontecimento que gere concentração de público, ele exemplifica apresentações cênicas e musicais, atrações esportivas, circos, parques de diversões, shows e outros similares, são eventos programados. E esses eventos programados podem ser momentâneos, com curto espaço de tempo, curta duração, realizado em horas, ou pode ser continuado, quando realizado em dias. Após isso, após o decreto dizer quais são os seus objetivos e falar onde ele se aplica, a quais edificações ele se aplica, falar qual é sua abrangência, ele também nos traz a enumeração das medidas de segurança contra incêndio e pânico, uma enumeração exemplificativa. Então, ele nos traz o acesso de viatura, separação entre edificações. Para cada item desse haverá uma videoaula. Compartimentação horizontal e compartimentação vertical. Lembrando, a compartimentação é a divisão física da edificação através de paredes e portas corta-fogo, e as aberturas na parede também têm que ser protegidas através de selagens. E compartimentação vertical é a divisão física da edificação entre pavimentos com lajes corta-fogo, escada e elevadores protegidos e selagem nas aberturas entre um pavimento e outro. Então, observe, compartimentação, eu estou refletindo um pouco mais, estou conceituando um pouco mais, porque nós precisaremos do conceito de compartimentação, tanto horizontal como vertical, nas próximas disposições ainda desta videoaula. Sendo assim, a compartimentação horizontal é a divisão física da edificação através de barreiras resistentes ao fogo, que visa impedir a propagação do incêndio entre diferentes compartimentos dentro da mesma edificação. Repetindo, compartimentação é a divisão física da edificação através de barreiras resistentes ao fogo, com o objetivo de impedir a propagação do incêndio entre cômodos diferentes dentro da mesma edificação. Saídas de emergência, voltando à enumeração das medidas de segurança contra incêndio, saídas de emergência também é uma MCIP, medida de segurança contra incêndio e pânico. Brigada de incêndio, sistema de iluminação de emergência, sistema de detecção automática e alarme de incêndio,
sinalização de emergência, sistema de proteção por extintores de incêndio, sistema de hidrantes e mangotinhos, sistema de chuveiros automáticos, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, o SPDA. Então, apresentei algumas medidas que o decreto prevê, mas existem outras. Então, após o decreto dizer quais são os objetivos da legislação, quais são os seus objetivos, dizer qual é a sua abrangência e enumerar algumas medidas de segurança contra incêndio e pânico, o decreto diz qual é a competência do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Competência é a atribuição legal de um órgão e a capacidade legal que esse órgão tem de atuação. Então, a competência do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia é elaborar e revisar normas técnicas. Então, o bombeiro pode, de forma genérica, ele pode legislar, dado que ele pode elaborar normatizações, ele pode disciplinar comportamentos, disciplinar condições. Sendo assim, é um poder enorme do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, bem como os corpos de bombeiros militares de todos os estados do Brasil têm essa competência para elaborar e revisar a normatização técnica de segurança contra incêndio e pânico. O Corpo de Bombeiros também pode analisar os projetos de segurança contra incêndio, aprovar é um ato corolário de analisar, ele tem que analisar primeiro para depois aprovar. O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia deve cadastrar empresas e profissionais. Nós temos atualmente uma instrução técnica que versa exclusivamente sobre o credenciamento das empresas e dos profissionais. O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia deve também regulamentar e fiscalizar as medidas de segurança contra incêndio e pânico. Além disso, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia deve realizar pesquisa de incêndio. Esta última atividade, pesquisa de incêndio, ainda não é realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, mas o objetivo é que nos próximos anos a pesquisa de incêndio comece a ser realizada. Como já sabemos, até em razão do conhecimento da Lei 12.929 e do início desta aula, a abrangência da legislação de segurança contra incêndio é enorme. Entretanto, há isenções, e essas isenções estão previstas no decreto, repetindo as disposições da Lei 12.929. Então, as isenções são residências exclusivamente unifamiliares, exceto se patrimônio histórico. Então, residência exclusivamente unifamiliar é isenta da legislação de segurança contra incêndio e pânico do Estado da Bahia. Sendo assim, residência exclusivamente unifamiliar não precisa ter medidas de segurança contra incêndio e pânico, embora algumas medidas sejam viáveis em qualquer local, inclusive residências. Entretanto, não há esta obrigatoriedade de que as residências possuam as medidas de segurança contra incêndio e pânico. A segunda isenção são as residências unifamiliares localizadas no pavimento superior de ocupação mista. Ocupação mista é aquela edificação que abriga mais de uma ocupação. Então, no caso de residências unifamiliares localizadas no pavimento superior de ocupação mista, a residência exclusivamente ela é isenta, embora o pavimento abaixo, que tenha outra ocupação que não seja residência, ele não é isento. Então, ele precisa
das medidas de segurança contra incêndio. Agora, essas residências só são isentas quando a edificação possui até 2 pavimentos e os acessos sejam independentes. Certo, mas falar acessos independentes dá margem a várias ideias diferentes. O acesso tem que ser para onde? Qual acesso? Explicando, os acessos têm que ser independentes para a via pública. Cada edificação desta, tanto o térreo como o primeiro pavimento, deve ter acessos diferentes para a via pública, de forma que estes pavimentos diferentes não tenham nenhum tipo de comunicação. Eu gosto muito da ideia do direito comparado. O direito comparado nos ajuda a entender as disposições legais daquilo que queremos destrinchar. Então, eu sempre analiso as instruções técnicas da Bahia, analisando as instruções técnicas dos outros estados, principalmente aqueles estados mais antigos, mais encorpados e que têm uma experiência maior em questões de segurança contra incêndio e pânico, que é o caso do estado de São Paulo. Então, eu trago uma definição aqui da isenção, das isenções para a legislação do estado de São Paulo e a forma como ficou mais claro quais são essas isenções. Então, a primeira isenção é edificação de uso residencial exclusivamente unifamiliar, e a segunda isenção é a residência exclusivamente unifamiliar, localizada no pavimento superior de ocupação mista com até 2 pavimentos. Até aí, igual à legislação da Bahia. Aqui, na questão dos acessos, que a legislação de São Paulo deixou mais claro, com até 2 pavimentos que possua acesso independente para a via pública e não possua interligação entre as ocupações. Então, dentro do definição da isenção para o Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo, esta questão dos acessos independentes ela foi mais clarificada. Além disso, a própria legislação de São Paulo diz que, havendo isolamento de risco entre as edificações, as medidas de segurança contra incêndio podem ser definidas em razão de cada uma delas. Então, vejam, eu posso definir as medidas de segurança em razão de cada ocupação, desde que as ocupações possuam riscos isolados, desde que elas possuam riscos separados, desde que este risco não se integre, os riscos das edificações citadas não se integrem, não interajam entre si. Este risco tem que ser isolado. E o isolamento de risco serve para que o incêndio proveniente de uma edificação não se propague para outra. E veremos posteriormente, mas de antemão entendam o que isola risco é uma parede de isolamento de risco sem nenhum tipo de abertura e sem função estrutural, com mais alguns outros detalhes, outros requisitos que serão falados em momento posterior em videoaula específica sobre isolamento de risco. Ou o isolamento de risco pode ser feito também através de separação entre as edificações. Só esses 2 casos isolam risco, ou parede de isolamento de risco, ou separação entre as edificações. Vou deixar aqui claro, compartimentação não isola risco. Parede de compartimentação não isola risco. Essa é uma dúvida bem recorrente. Parem de brigar com as ITs, parem de brigar com a legislação. Da forma que a legislação está escrita, está estruturada, a compartimentação, seja ela vertical ou horizontal, não isola risco.
Aqui eu faço um parênteses que esta aula ela vai do início ao avançado, como já vimos, com o direito comparado, com paralelo entre instruções técnicas de diferentes estados e alguns estudos de caso que frequentemente acontecem na prática. Sendo assim, essa aula será dividida em algumas partes. Então, finalizamos a primeira parte. Obrigado.